Olá, boa tarde. Cresce o registro de casos envolvendo irregularidade migratória de crianças brasileiras. Famílias que moram no exterior estão adotando crianças e adolescentes aqui no país e não contam onde moram, ou melhor, que moram fora. Você vai ver no jornal de hoje também as consequências negativas desse processo, que pode inclusive terminar com a deportação das crianças. E você confere também. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, determina que Twitter e Facebook cumpram decisão de bloquear integralmente o acesso a contas de investigados no inquérito das fake news. Se a determinação não for cumprida em 24 horas, as empresas terão de pagar a multa de R$20 mil por dia, conforme previsto na primeira decisão. Ministro Ricardo Lewandowski, do STF, afirma em congresso online da OAB que a Corte reafirmou o valor do federalismo durante a pandemia. O federalismo é, antes de mais nada, um instrumento de aperfeiçoamento da democracia. E ainda, Justiça Federal no Rio Grande do Norte suspende exigências que discriminavam candidatos ao curso de formação para sargentos do Exército. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que Twitter e Facebook cumpram a decisão de bloquear integralmente o acesso à conta de investigados do inquérito das fake news. Ele deu prazo de 24 horas para que a determinação seja cumprida totalmente. A decisão de bloquear as contas de 17 investigados no inquérito das fake news, que investiga a disseminação de notícias falsas e ataques à Suprema Corte, teve como objetivo impedir que eles continuassem com um discurso de ódio. Mas, segundo o ministro Alexandre de Moraes, ela não foi cumprida totalmente pelo Twitter e Facebook. A determinação foi feita em maio e depois reiterada no dia 22 de julho. O ministro citou um laudo que apontou o não cumprimento. O documento indicou que Twitter e Facebook continuam permitindo que os perfis sejam acessados através de endereços IP de fora do Brasil e que isso possibilita que os usuários do Brasil utilizem serviços de conexão, contornando o bloqueio feito aqui. Por causa dessa manobra dos donos dos perfis de mudar a localização das contas para driblar a decisão de Moraes e da falta de cumprimento total das redes sociais, o ministro determinou o cumprimento total da decisão de maio e estabeleceu que, se a determinação não for cumprida em 24 horas, as empresas terão de pagar a multa de R$20 mil por dia, conforme previsto na primeira decisão. Em nota, o Twitter informou que realizou o bloqueio, mas vai recorrer da decisão. No último dia do Congresso Digital Nacional da OAB Covid-19, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, falou sobre a revalorização do princípio federativo na pandemia. As repercussões jurídicas e sociais da pandemia foram discutidas desde segunda-feira, quando teve início o seminário. Foram mais de 115 mil inscritos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, começou a palestra fazendo um breve histórico sobre o federalismo brasileiro. A nossa federação surgiu um pouco por força das pressões das lideranças regionais que queriam mais poder. Não obstante isto, é um modelo que devia mesmo ser adotado, sobretudo num país de dimensões continentais, tão heterogêneo do ponto de vista cultural. O ministro também falou sobre a situação durante o regime militar. Porque em 1964 tivemos o golpe militar. E esse golpe militar perdurou até meados dos anos 80, até o movimento Diretas Já, e foi um momento, um paroxismo da concentração do poder ao nível da União, como nós sabemos. Todos os poderes, todas as rendas, todas as competências, aliás, todas as matérias podiam ser disciplinadas por meio de decretos, leis baseados na segurança nacional. Depois, explicou o que mudou com a Constituição de 1988. A Constituição Democrática de 88 não apenas reafirmou com todas as letras o princípio federativo, mas também, de forma muito interessante e sui generis no mundo,
alçou o município à categoria de ente federativo logo no artigo 1º da nossa Carta Magna. No final, o ministro destacou que durante a pandemia, o Supremo reafirmou o valor do federalismo. O federalismo é, antes de mais nada, um instrumento de aperfeiçoamento da democracia. E o Supremo Tribunal Federal, então, nesta pandemia, e de forma acertada, como nós verificamos, revalorizou o federalismo. Diz, olha, não é apenas a União que é responsável constitucionalmente, e não vou aqui dar os detalhes, quais são os artigos da Constituição, pelo combate à pandemia, ao Covid-19, mas também os estados e os municípios estão constitucionalmente autorizados porque detêm a competência comum para atuar no plano da saúde, no plano da assistência social, no plano do abastecimento alimentar. Isto foi uma decisão extremamente sábia, porque demonstrou que os prefeitos, os vereadores, os governadores que estão mais próximos do povo podem melhor avaliar esta situação dispar que existe no combate a este mal que aflige hoje o planeta todo. A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça determinou que o governo do Piauí e o município de Teresina apresentem dentro de 15 dias relatórios detalhados sobre a oferta de medicamentos para o tratamento da Covid-19. Os detalhes com o repórter Márcio Fontenelle. Depois de receber uma série de denúncias sobre a falta de medicamentos para o tratamento do novo coronavírus, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para que o estado do Piauí e o município de Teresina apresentem documentos que comprovem o abastecimento nas unidades de saúde. Além disso, a decisão também determina que o Departamento Nacional do SUS apresente um relatório sobre o que está sendo repassado para o governo do Piauí. Nos dois casos, tanto o governo federal quanto o estadual têm 15 dias para entregarem as planilhas. Ainda que não exista um medicamento específico para o tratamento do novo coronavírus, o Ministério Público Federal defende que a população que depende da rede pública de saúde tenha o mesmo acesso aos tratamentos de quem busca ajuda em hospitais particulares. O Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territórios revogou medida cautelar que impedia, desde o dia 15 de julho, que a Secretaria de Saúde repassasse qualquer valor para a Associação Saúde em Movimento. A associação foi contratada para gerir o hospital de campanha montado no Centro Médico da Polícia Militar aqui em Brasília. Há 2 semanas, o hospital, com 80 leitos, ficou pronto, mas não recebeu pacientes da Covid-19. Com a decisão, o governo do Distrito Federal vai poder pagar a associação e colocar o hospital de campanha da PM para funcionar. Apesar da liberação do repasse, o Tribunal de Contas deu prazo de 10 dias para receber mais informações sobre o contrato de 60 milhões e 500 mil reais entre a Secretaria de Saúde e a associação. Veja a seguir, a adoção de crianças brasileiras por famílias que moram no exterior faz crescer o registro de casos envolvendo irregularidade migratória. É já já. A democracia é uma conquista recente da humanidade, recentíssima para nós brasileiros. E em nome daqueles que lutaram, que tiveram suas vidas ceifadas, que perderam a sua liberdade, que foram vítimas de tortura, em nome destes e das novas gerações, não podemos deixar que essa conquista seja retirada. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça permite, desde maio deste ano, a oficialização de divórcios de forma online. Desde então, o número de separações tem crescido no país. Saiba mais na reportagem de Viviane Novaes. Imagine esta cena até alguns meses atrás. Uma videoconferência de divórcio, mas no fim de maio isso se tornou possível, graças a este provimento do Conselho Nacional de Justiça. O texto estabelece as normas para os atos eletrônicos em todos os cartórios de notas do país. No primeiro mês em que os casais puderam se divorciar pela internet por causa da pandemia de coronavírus,
As separações registradas em cartório cresceram no país. Em junho, 5.306 brasileiros se divorciaram, quase 20% a mais do que no mês anterior. Por estado, os maiores aumentos foram no Amazonas, Piauí, Pernambuco e Maranhão. Já em relação a junho do ano passado, o crescimento de divórcios no Brasil foi de 1,9%. Acredito que a combinação dos efeitos do isolamento social, quando as relações entre casais ficam muito mais próximas e rotineiras, aliada à novidade e facilidade dos atos online, teve importante papel nesta nova dinâmica da sociedade. Para fazer esse tipo de divórcio, ninguém precisa se encontrar. Cada um fica no seu computador ou celular. As partes, o advogado, o tabelião. A videoconferência é toda gravada e a assinatura do documento feita de maneira eletrônica. Mas há algumas exigências. As partes devem estar de comum acordo, não podem ter filhos menores ou incapazes e a mulher não pode estar grávida. O tabelião Rodrigo Isolan conta como é o processo. Ele é feito através da plataforma e-notariado, uma plataforma do Colégio Notarial com autorização do CNJ, de bem fácil acesso. Para ter acesso a ela, basta a pessoa ter um certificado notarial. Esse certificado notarial é expedido de forma gratuita nos tabelionatos de notas, mediante o comparecimento do usuário com o seu documento de identificação e comprovante de endereço. Então, com essas informações e colhida a biometria desse usuário, ele já pode encaminhar os seus atos, o seu divórcio de forma eletrônica. Os advogados dizem que há muitas vantagens. Nós estamos num período de pandemia, o que facilita muito para as partes advogados, porque você poder realizar uma videoconferência, não ter o contato, evita até mesmo que as partes exponham a perigo, se exponham à doença. Então, facilita muito e de forma mais rápida. Um outro ganho diz respeito ao fato de que, em muitas das vezes, as partes já estão separadas de fato, morando em estados diferentes, às vezes em países diferentes, e o procedimento de divórcio eletrônico acaba sendo um modo de se resolver, de se formalizar a situação, sem que sejam necessários grandes deslocamentos. E ainda tem a questão emocional. Mesmo o divórcio consensual, ele é decorrente de uma situação de desgaste entre as partes. Então, o encontro presencial em cartório acaba gerando uma ansiedade, gerando uma situação desconfortável. Então, o divórcio eletrônico acaba sendo um modo de se reduzir esse desgaste, né, de se reduzir essa situação de desconforto. Além do divórcio, a plataforma e-notariado, que você consegue acessar pelo endereço que aparece aí na sua tela, também reúne outros serviços, como reconhecimento de firma, inventário, escritura de compra e venda, procurações e testamento. O crescente registro de casos envolvendo irregularidade migratória de crianças brasileiras adotadas por famílias residentes no exterior levou as autoridades brasileiras a expedirem recomendação aos tribunais de justiça de todo o país. A adoção internacional é um procedimento seguro, mas deve ser realizado pelos órgãos com competência específica para este fim. O alerta foi feito pela Autoridade Central Administrativa Federal, órgão federal incumbido da adoção de providências para o adequado cumprimento das obrigações impostas pela Convenção Internacional de Proteção de Crianças e Adolescentes em matéria de adoção internacional. O motivo é que, em muitos casos, os adotantes informam que moram no Brasil, gerando uma adoção nacional simulada, quando deveria ser deferida como adoção internacional. A irregularidade coloca em risco a situação das crianças, inclusive com a possibilidade de serem deportadas. A adoção internacional somente pode ser feita entre países ratificantes da Convenção da Haia. E este tipo de adoção, ele gera a emissão de um certificado de conformidade que é necessário para a regularização da situação migratória desta criança. E para explicar para a gente como a Justiça lida com casos assim, nós conversamos agora com o advogado Sérgio Martins, especialista em Direito Internacional. A quem, antes de mais nada, eu agradeço pela presença aqui conosco na TV Justiça. Boa tarde, doutor. Boa tarde, muito obrigado pelo convite.
Doutor, vamos estabelecer uma questão, então. Existe uma diferença, portanto, uma emissão, inclusive, de documentos diferenciados em relação a quem adota uma criança no Brasil e quem está no exterior e faz essa adoção para levar a criança, caracterizando assim a adoção internacional. Exatamente. A adoção internacional ela é disciplinada em convênios internacionais e na legislação brasileira, notadamente a Convenção da Haia sobre adoção, e ela segue um procedimento específico. Inicia-se no país de acolhida, no país onde reside o estrangeiro que pretende adotar a criança e precisa, portanto, passar pela autoridade central desse país, como comunicação com a autoridade central brasileira, e há uma série de requisitos legais, como estudo psicossocial, comprovações de que essa criança terá um lar adequado, que os pais têm uma condição física, mental e material para a recepção dessa criança no exterior. Doutor, se o casal que mora no exterior vem para o Brasil e faz a adoção no Brasil, se ele mora no exterior, por consequência, ele estaria já incorrendo em uma falsidade ideológica na medida que ele teria de alegar residência no Brasil. A coisa já começa errada daí. Quais as consequências para o casal e para a criança? Primeiramente, responde-se à justiça brasileira e também à justiça do país em que o casal mora? Bom, isso depende um pouco do país em que se leva, né? Certamente a justiça brasileira tem competência para processar esses casos. A justiça dos outros países, isso depende um pouco de país a país. Agora, no Brasil, sim, ele pode responder por uma falsidade, eventualmente uma fraude no princípio da adoção, que já começa maculada por uma informação fraudulenta, e pode responder até mesmo por tráfico de pessoas, a depender da situação, porque a adoção internacional fraudulenta é caracterizada como tráfico de pessoas, segundo o artigo 149-A, inciso 4 do Código Penal. O que pode acontecer com a criança? Ela pode, por exemplo, ser deportada? A criança ela deve ser entendida sempre como uma vítima nessas situações, né? Essa é uma questão importante. As regras de deportação também variam de país a país, mas é evidente que a criança pode ser realocada e pode retornar ao território brasileiro. Agora, há que ter em mente o interesse da criança e a adaptabilidade dessa criança. Então, depende um pouco do caso concreto, uma resposta efetiva a essa pergunta, porque a criança é, acima de tudo, o principal interessado da adoção. Isso é até preconizado no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente e na legislação internacional, por exemplo, na Convenção sobre o Direito da Criança, há essa previsão de que o interesse da criança deve prevalecer na adoção. De modo que, a princípio, sim, ela pode retornar ao Brasil. No entanto, em situações extremas em que a adaptabilidade dela no exterior esteja muito avançada, o juiz poderá decidir de modo diferente. Quem decide nesse caso é o juízo do país de origem ou essa decisão pode ser gerada também no Brasil? Depende, acho que, do país, não é? Depende do país. Tudo, nessa matéria, tudo depende um pouco do país em que se faz. Agora, o juízo brasileiro tem uma certa competência para decidir sobre essa questão. Existe uma confusão que às vezes se faz com a chamada situação da adoção à brasileira, que é aquela situação em que um casal, mesmo que residente no país, ele alega como sendo seu filho legítimo alguém e o registra assumindo-se a paternidade. Isso também é ilegal. É uma situação diferente da que estamos falando nesse caso, mas também gera problemas. Sim, gera problemas. A situação é diferente porque nessa ele simula a residência no Brasil para que a adoção seja qualificada como adoção nacional, sem passar pelos crivos e pelos requisitos procedimentais da Convenção da Haia. No entanto, também é problemática. Como disse, é possível até que seja enquadrada como tráfico de pessoas. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. É claro que o assunto não se encerra. Vamos continuar sempre acompanhando aqui na TV Justiça. Mais uma vez, obrigado e boa tarde. Eu agradeço. Muito obrigado. Prazer estar aqui novamente. Todo nosso, doutor. E veja a seguir, Justiça suspende exigências que discriminavam candidatos ao curso de formação para sargentos do Exército. Os detalhes em instantes. A Constituição é como o oxigênio que você respira. Você inspira o oxigênio e nem percebe que ele está alimentando a sua vida. Com a Constituição é exatamente a mesma coisa. Ela regula suas relações jurídicas, regula a sua vida e você nem percebe.
4 em cada 10 empresas brasileiras revelaram que fecharam as portas em função da pandemia do novo coronavírus. O Repórter Justiça desta semana vai falar sobre o mercado de trabalho neste momento de crise. Você vai saber quais são os direitos de pessoas demitidas nesse cenário. E mais, os programas governamentais para a garantia do emprego e da renda. O Repórter Justiça pode ser visto ao longo da semana na nossa programação, em diferentes horários. Não perca! Nos dias 21 e 22 de setembro, o Supremo Tribunal Federal realiza uma audiência pública virtual. Em pauta, o funcionamento do Fundo Nacional sobre mudança do clima e políticas públicas em matéria ambiental. Convocado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, o debate vai contar com autoridades e instituições oficiais, além de organizações da sociedade civil e institutos de pesquisa. A audiência pública será transmitida pela TV Justiça e Rádio Justiça. Representantes do poder público e da sociedade civil podem se inscrever até o dia 10 de agosto pelo e-mail fundoclima@stf.jus.br. A relação dos selecionados estará disponível no site do STF. Você já conhece nosso canal do YouTube? Nele tem de tudo um pouco. Os jornais com as notícias e decisões do Judiciário, o resumo dos julgamentos do STF, mas não é só isso não. Tem debate, aula, literatura, grandes reportagens, música e muito mais. Para não perder nenhuma estreia, é só se inscrever e ativar as notificações. Aí toda vez que a gente liberar um vídeo novo, você é avisado na hora. Não perde tempo, hein? Acesse youtube.com/TV Justiça Oficial. A Justiça Federal no Rio Grande do Norte suspendeu exigências que discriminavam candidatos ao curso de formação para sargentos do Exército. Pelo edital, só poderiam participar do processo pessoas solteiras e sem filhos. O curso é para a formação de sargentos do Exército e graduação de militares da área geral, música e saúde da instituição. Segundo o edital de convocação, os candidatos não poderiam ser casados, ter união estável ou filhos. O documento diz ainda que essas relações são incompatíveis com o processo, já que os militares ficam em regime de internato, com dedicação exclusiva e precisariam de disponibilidade permanente para exercer a carreira. Pela decisão, o Ministério da Defesa deve suspender imediatamente as restrições. Para o juiz federal que analisou o caso, a exigência viola princípios constitucionais como o da isonomia, do livre acesso ao trabalho e da proteção à família. O magistrado lembrou também que o estado civil de alguém ou ter filhos não interfere em nenhum desempenho profissional. Para ele, a exigência configura claramente discriminação e desrespeito ao princípio da razoabilidade. Já está com a Justiça o inquérito da Polícia Civil do Distrito Federal que investiga um homem de 31 anos acusado de pedofilia. Ele foi preso no interior do Maranhão no último dia 20 de julho. A Polícia Civil vai continuar as investigações e abrir um novo procedimento por causa do grande número de vítimas do homem. A gente visa identificar e proceder com o depoimento especial de cada uma dessas vítimas. A gente está trabalhando com um número, com a lista com mais de 60 contatos telefônicos, que o autor teria mantido contato, se passando pelos perfis falsos de Thalita e de Henrique, e ainda vamos buscar identificar outras vítimas com as quais o autor tenha feito contato por meio de um terceiro perfil identificado, no qual ele se passava por Ana Beatriz Melo. O acusado de pedofilia está isolado em uma cela no complexo penitenciário da Papuda. Ele estava no interior do Maranhão e foi trazido de avião para o Distrito Federal no último dia 20 de julho. Segundo as investigações, o homem utilizava 2 perfis falsos em redes sociais para atrair adolescentes entre 11 e 14 anos do sexo masculino. Depois de ganhar a confiança, pedia para os jovens mandarem para o celular dele fotos de nudez. Com o passar do tempo, exigia registros que mostrassem os rostos das vítimas. Quando os adolescentes se negavam, o acusado passava a fazer ameaças.
O estudante Gabriel Krambeck foi solto hoje pela Polícia Civil do Distrito Federal. Ele estava detido desde o último dia 22 deste mês. Gabriel é suspeito de atrapalhar as investigações sobre um possível esquema de tráfico internacional de animais. Ele teria soltado, por meio de um amigo, a cobra naja que picou o estudante, ou melhor, ele teria soltado a cobra que picou o estudante Pedro Krambeck no início do mês, próximo a um shopping em Brasília. Gabriel também é suspeito de ter escondido 16 cobras numa baia de cavalos numa área rural do Distrito Federal. Já o universitário Pedro Krambeck, que está preso, será ouvido hoje pelo delegado que investiga o caso. É a primeira vez que ele depõe e só a correção, portanto, estamos falando do Gabriel Ribeiro, que se trata exatamente do amigo que soltou a cobra perto de um shopping aqui em Brasília. E o Tribunal Superior Eleitoral promove live para debater participação dos jovens na política. O encontro virtual será nesta sexta-feira, às 2h30 da tarde. O número de jovens entre 16 e 20 anos aptos a votar aqui no Brasil passa dos 9 milhões. Só que poucos estão inseridos na política. Nas eleições de 2016, por exemplo, menos de 10% dos prefeitos e vereadores eleitos tinham até 29 anos. E hoje o assunto da live pela série Diálogos Democráticos é exatamente sobre isso. Jovens na política e com convidados especiais. Terá o cantor Projota, a deputada federal por São Paulo, Tabata Amaral, e o filósofo Luiz Felipe Pondé. Você pode acompanhar a live pelas redes sociais do TSE e pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. E para participar é só postar mensagens no Twitter com a hashtag Diálogos Democráticos. A live será mediada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. E começa às 2h30 da tarde. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um excelente final de semana para você. Tchau!